A graça e a paz de Jesus, pastora Cleide Dias aqui, passando para compartilhar a palavra de hoje sobre a série Propósito e Processos. E nós vamos continuar com a história de José, agora no capítulo 39, a sequência da história. Após José ter sido tirado do poço, ele foi vendido e a Bíblia diz exatamente assim. Gênesis 39, versículo 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. Vamos imaginar o que aconteceu para que Potifar levasse José para morar na própria casa dele. A primeira coisa que vamos olhar aqui é que provavelmente não, com certeza, José não ganhou o coração e a confiança de Potifar no mesmo dia em que ele chegou. Mas a coisa importante aqui é observar que José não mudou os seus comportamentos porque a sua estação havia mudado. Quantos de nós fica tudo bem, a vida está muito boa, enquanto a nossa estação está boa, mas quando uma estação muda, começamos a mudar com as pessoas, a mudar nossos comportamentos, a ser indiferente, a ignorar e tantas outras coisas nos acontecem quando uma estação muda. E aqui na história de José nós vamos perceber que José não mudou. O mesmo José que tinha comportamentos importantes na casa do pai, também tinha com os irmãos, até mesmo na hora do poço. A Bíblia não registra, mas eu sei que José sofreu, chorou, pediu misericórdia, os irmãos não tiveram. E logo depois ser vendido e agora num país estranho, sendo escravo, sem família. E ainda assim, o texto é muito claro. Quando nós lemos a permanência, o que acontece lá na casa de Potifar, a gente percebe que José não mudou os seus comportamentos. Porque uma coisa é você ser bom, ser alegre na casa da sua família. Outra coisa é você estar em um lugar de escravidão, sem ter ninguém para lhe encorajar, sem ter ninguém para lhe dizer nada, e você continuar da mesma forma. Porque eu imagino que a vida de José não era fácil com seus irmãos, como eu já disse em áudios anteriores. Mas eu imagino que ele ouvia em algum momento algo da parte do seu pai, porque a Bíblia diz que ele era o filho que Jacó muito amava. E José, ele serviu tão bem a Potifar, que Potifar prosperou de tal maneira que ele disse: venha morar na minha casa. E como eu disse, essa confiança de morar na própria casa de Potifar não aconteceu do dia para a noite. Ele precisou ganhar a confiança e isso certamente levou tempo. Quando você olha para o versículo 3 e 6, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Eu fico pensando duas coisas aqui. Primeiro, é que a bênção acompanhou José. E eu sempre gosto de dizer que a bênção é com você. Não é sobre o lugar, não é sobre o ambiente, é com você. É claro que em alguns lugares e alguns ambientes, Deus vai lhe dizer, não fica aqui, ou então permaneça aqui. Deus vai lhe conduzir. Mas lugares e ambientes te influenciam. E isso nós já vimos compartilhando dessa história. Mas eu quero me deter aqui em um ponto importante. Foi exatamente o que Potifar viu em José. O que foi que ele viu
que ele percebeu que Deus estava na vida de José. Eu acredito que aquela autoridade egípcia, ela nem cria no Deus de Israel. Potifar não era um homem que cria no Deus Todo-Poderoso. Então, o que foi que ele viu em José que o agradou, que o fez colocar dentro da sua casa e depois o tornou administrador de tudo, a ponto de não se importar com nada, apenas com a comida que levava para a boca? Potifar não tinha preocupação em fiscalizar José, se ele fazia bem ou não o trabalho dele. Sabe, eu quero lembrar uma coisa aqui para você. José era um escravo. Ele não recebia salário. Ele não recebia recompensa. Ele não tinha família por perto. Agora imagine você trabalhar o ano inteiro sem receber nada. Como você ia reagir? Imagine que quanto mais os anos passam, mais você trabalha e não recebe nada por aquilo. Era assim a vida de José. Mas Deus abençoava a casa de Potifar a tal ponto que Potifar percebeu que tinha algo na vida de José, que só podia ser o Deus de Israel. Eu imagino que Potifar deve ter visto José orando. Eu imagino que Potifar deve ter visto José tratando com os outros empregados, com os outros escravos. Porque se José era o gerente de tudo que Potifar tinha e Potifar tinha trabalhadores, então José era o líder dos trabalhadores. Então, pensa como José enfrentou problemas difíceis, liderando escravos, estando na casa daquele homem, mas ainda assim, José nunca deixou de ser o mesmo José que confiava no Senhor. Mesmo com tantas situações não resolvidas no meio da sua família. E eu imagino, com emoções doloridas, com muitas coisas que doía dentro dele, mas ele não permitia que aquilo influenciasse naquilo que ele estava fazendo, no trabalho que ele estava desenvolvendo. Quantas pessoas hoje, quando se sente maltratada por alguém, entristecida por alguém, elas começam a tratar os outros como uma espécie de vingança. Parece que o mundo todo fez mal a ela. Se José fizesse isso, talvez fosse até natural ele fazer. Com a história que ele tinha, com as coisas, com as mensagens que havia dentro dele, com certeza, se ele começasse a tratar as pessoas ruins de uma forma ruim, talvez podia se justificar. Não é porque José está sofrendo, está longe da família, é natural ele estar assim. Não, amados. José não agiu assim. Eu não sei como é o seu comportamento nos dias difíceis, mas você precisa pensar sobre isso. Como tem sido os seus comportamentos nos dias difíceis? As pessoas conseguem ver a glória de Deus através da sua vida quando você está na luta? Reflita sobre isso hoje. Porque às vezes você consegue sorrir, você consegue estar bem, você consegue fazer suas atividades quando a sua vida está bem, mas quando acontece algo ruim na sua vida, na sua casa ou na sua família, você não consegue mais ser a mesma pessoa para com ninguém. Pense como estão seus comportamentos nos dias difíceis, porque eu costumo dizer que os dias difíceis, na verdade, são um teste de Deus para saber como anda o nosso coração, como a gente se comporta diante de uma situação difícil. E Deus nos gera na pressão. Deus gera homem e mulher de Deus, de caráter parecido com Ele, em meio às pressões. E eu quero te lembrar aqui que tudo que José tinha no meio do Egito, na casa daquele homem, onde ele vivia como escravo, sem ganhar nada, tudo que ele tinha era um sonho. Ele só tinha um sonho. E isso foi suficiente para preservá-lo. Isso foi suficiente para ele perseverar no Senhor. Quantas promessas você já recebeu de Deus? Quantas palavras Deus já enviou alguém para te entregar? Quantas vezes Deus já relembrou essas promessas a você?
Eu acredito que assim como eu, muitas vezes você já teve pessoas te entregando palavras de Deus e relembrando que essas palavras estavam de pé. José não. O Senhor visitou José apenas 2 vezes para dar um sonho. Nenhum profeta apareceu para ele. Nenhum anjo do céu desceu e lembrou a José naqueles anos que ele tinha um sonho. O tempo que José ficou lá no Egito, como escravo, ele não tinha um lugar para ir aos cultos, ele não tinha uma igreja, ele não tinha uma célula para ir durante a semana, ele não tinha um líder de célula ou um pastor para pastorear o seu coração. Não tinha ninguém olhando José naqueles anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque José podia muito bem agir diferente, não tinha ninguém olhando ele, não tinha ninguém observando se José continuava crente ou não, se ele continuava acreditando ou não no Deus de Israel, sabe? E tem pessoas que estão bem com Deus, se alguém estiver observando, estão fazendo muitas coisas para Deus, se tiver no holofote de alguém, se alguém estiver lá olhando, faz e faz muito bem. Mas se ninguém está por perto, as atitudes são outras. Sabe? Aqui você vê José, sem ter ninguém olhando para ele, mas fazendo as coisas como sempre fez, com excelência. José tratava os empregados de Potifar como tratava os seus irmãos, como tratava a sua família. Como você trata as pessoas quando alguém não está por perto para ver? Como é o seu serviço quando você sabe que aquele serviço não vai ter recompensa? Porque José sabia que o que ele fazia não tinha recompensa, ele era escravo. Ele simplesmente servia porque era o trabalho dele. Desde que ele era criança, ele já servia os seus irmãos e o seu pai. Todos nós vivemos uma estação assim. Você, eu, todos nós vivemos uma estação onde não tem aplausos e nem elogios. Todos nós precisamos aprender a lidar com essa situação nas nossas vidas, porque ela chega. E nós precisamos entender que não podemos mudar os nossos comportamentos só porque a nossa estação mudou. Nós precisamos continuar sendo a mesma pessoa, porque o que Deus está fazendo é em nós. Se algo mudou na sua vida, ao seu redor, se a sua estação mudou, entenda que nada tem a ver com os outros, tem a ver com você. Deus está trabalhando aí em você. José estava ali, numa estação muito ruim, mas nada do que estava acontecendo tinha a ver com Potifar, tinha a ver com aqueles homens que estavam lá, com aquela nação, tinha a ver com José. Tinha a ver com José, porque Deus o estava preparando para assumir o governo daquela nação. Dentre todos os desafios que José enfrentava ali no Egito como escravo, cuidando de tudo que pertencia a Potifar. Quando você continua lendo o capítulo 39, você vai ver que a mulher de Potifar dava em cima de José constantemente. E ele podia muito bem ter pensado, eu tenho um sonho de ser um governo, quem sabe se eu ficar com essa mulher, eu não ocupo o lugar do marido dela. O diabo podia ter colocado esse plano no coração de José, e não duvido que tenha tentado, porque o diabo está aí para isso. Mas sabe, José sabia que Deus é um Deus de propósito e não de proposta, como costuma dizer meu esposo. Deus tem propósito, não é proposta. E a Bíblia diz que José fugiu daquela mulher. E olha só, o verso 19 diz assim: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado, mandou buscar José, o lançou na prisão, em que aonde era posto os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, o tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável pelo que lá sucedia. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Você percebe aqui
que José não muda os comportamentos. E José podia ter chegado indignado naquela prisão. Afinal de contas, havia sido vendido pelos irmãos. Ele havia sido caluniado agora pela mulher do homem que ele estava dando a vida. Ele estava fazendo tudo para abençoar e enriquecer aquele homem. Ele podia ter chegado naquela prisão magoado, entediado, jogando pedra em todo mundo. Mas o que a Bíblia diz aqui é que José achou graça. Ele achou simpático José. Ele olhou para ele, achou ele gracioso e ele decidiu entregar tudo nas mãos de José. E de novo eu digo, José não chegou lá e já se tornou gerente de preso, não. José demorou, ganhou a confiança daquele carcereiro, com certeza. Não deixe os seus sentimentos confundirem o seu propósito. Talvez aquela fase tenha sido a pior fase da vida de José. Afinal de contas, José foi parar na cadeia por uma calúnia. Sabe, algo que ele não havia feito. Então, imagina o escândalo no meio dos demais trabalhadores de Potifar, aqueles que José liderava, porque José cuidava de tudo na casa de Potifar. Então, todos os demais escravos que eram liderados por José ficaram sabendo. Imagina a dor que foi para José saber que estava sendo caluniado, envergonhado e colocado na prisão por conta de coisa que ele não tinha feito. Imagine como seria se fosse você no lugar de José. Qual seria o seu comportamento? É bem provável que a sua alma gritaria, que a sua alma buscaria socorro, buscaria justificativa, buscaria fazer com que todas as pessoas soubessem que aquilo não era verdade. Certamente você procuraria se justificar. Mas o fato aqui é que não existe relato. A Bíblia não fala que José correu atrás de se justificar, de dizer que não foi ele, ou coisa parecida. José poderia ter dito que era uma mentira daquela mulher. José poderia ter feito algo, porque qualquer pessoa, quando caluniada, o natural é buscar uma justificativa para mostrar que não fez aquilo do qual está sendo caluniado. Mas sabe, o que ficou registrado na palavra de Deus é que ele, o Senhor, foi bondoso com José, porque ele levantou outra pessoa para continuar cuidando de José. E aqui eu quero dizer para você que não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram, não importa o que está acontecendo ou o que estão fazendo com você. Tudo é sazonal, tudo é temporário. Deus está orquestrando a sua jornada. Estações são coisas que vêm e que vão. E lembre-se, estações são instrumentos de Deus para garantir que você não estacione no lugar que Deus não quer lhe ver lá. Estações mudam para que você não estacione em alguns lugares. Então, a maior lição que a gente pode ter no dia de hoje é: não torne aquilo que é passageiro em algo permanente. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer a você: não faça da sua vida ruim por causa de um momento ruim ou de uma circunstância ruim. Imagina se José tivesse tido outros comportamentos. Ele não teria sido governador, ele não teria cumprido o propósito, ele teria se perdido em meio aos processos. Esse era só mais um dos processos na vida de José. E com certeza aquilo que você está vivendo hoje é mais um processo pelo qual Deus está lhe transitando para você chegar onde Ele quer. Porque esses processos, eles vão fortalecer a sua fé e vão te amadurecer. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que você precisa desenvolver uma fé ativa para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito. Eu e você precisamos ter uma fé que não nos deixe ser quebrados durante as tempestades.
E a Bíblia diz lá em 1 João 5,4 que o que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então não desista por conta de tempestades, não desista por conta de situações difíceis, não desista porque a sua estação mudou. Olhe para aquele que cuida de você. Hebreus 12, a partir do verso 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse e nem se desanime. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Tenha uma fé constante. Olhe para o Senhor. E a sua fé, ela só se desenvolve através das lutas, só se desenvolve através das tempestades. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que Ele suportou coisas terríveis por causa de mim, por causa de você, para que você e eu não se canse e nem desanime, porque Ele tem algo para você viver. E uma última lição poderosa que a gente pode tirar aqui dessa parte da história de José é que lá na casa do seu pai, ele tinha uma liderança que era o seu próprio pai. Lá na casa de Potifar, ele tinha uma liderança que era o próprio Potifar. Enquanto ele liderava os trabalhadores de Potifar, ele também era liderado. Lá na prisão, ele também tinha um líder, que era aquele homem, o carcereiro, que cuidava lá da prisão, que administrava a prisão. Ele liderava José, enquanto José liderava os presos. Você pode perceber que em toda a estação de José, ele estava liderando alguém, mas tinha alguém liderando ele. E isso vai falar de pastoreio, isso vai falar de supervisão, isso vai falar que eu e você precisamos de alguém para supervisionar nossa vida, alguém para cuidar da nossa vida espiritual. Quantas pessoas estão hoje sem pastoreio, fora de igrejas, fora de célula, fora do propósito, porque chegou uma estação ruim, a pessoa não entendeu, foi embora, nem olhou para trás, nem orou, nem perguntou, não sabe nem qual era o pensamento de Deus a respeito daquilo que estava acontecendo, simplesmente saiu do lugar, se perdeu no meio dos processos. Decida que os processos não vão destruir você. Decida que você é aquela que vai suportar os processos, mas vai viver o propósito para a glória de Deus. Que nesse dia o Senhor lhe abençoe com graça, com favor, guarde a sua vida e a sua casa, e que você vença todos os processos, aprenda com eles, para que você viva plenamente o propósito que Deus preparou para você viver. No nome de Jesus.